possa facilitar esse acesso do pequeno agricultor, né, do agricultor familiar, para essas compras que são recursos governamentais destinados exclusivamente ao pequeno agricultor. E como ela falou, algo que eu estava conversando há pouco, né, que essa dificuldade, o Jorge falou, olha, poucas associações participam anualmente das licitações realizadas pela Prefeitura. Então há uma preocupação nesse sentido, né? A Prefeitura tem a preocupação dela, porque ela tem o dever de gastar a parcela desse recurso com a agricultura familiar. E o Tribunal de Contas, obviamente, né, ele tem a preocupação de que essa legislação seja alcançada. Bem, meu nome é José Vieira, como já foi dito, né, eu sou servidor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Não sou da auditoria, eu gosto sempre de frisar isso, né, eu acho muito importante isso. Eu não sou da auditoria, porque quando a gente pensa em Tribunal de Contas, só vem na mente a auditoria, né? Todo mundo que trabalha no Tribunal de Contas é auditor, não é verdade, né? O Tribunal de Contas, como qualquer outro órgão, ele também tem a parte administrativa, e eu sou da parte administrativa. Eu sou servidor da área administrativa do Tribunal de Contas. Como o George, né, eu trabalho com licitações, só que ele faz licitações para a Prefeitura. Eu faço licitações para o Tribunal de Contas. Então a minha função é da administrativa e não de fiscalização. Eu vim aqui para que a gente conversasse, né? A minha formação é em Direito, mas eu não trago a linguagem jurídica, não gosto nem dela, né, no dia a dia, e a ideia é que a gente possa facilitar, né? Eu vou contar com a parceria de 3 colegas, né? O Jorge já conhecia, estou conhecendo 2 agora, né? O colega aqui da sala do empreendedor, o colega Roberto, né, da associação, então, e Jorge que já trabalha com as licitações. Então, esses 3, e junto comigo, eu acho que a gente vai conseguir facilitar esse diálogo, compreender, primeiro, levar para vocês a realidade da contratação do PENAI, e depois, quem sabe, buscar com vocês a dificuldade e por que vocês não estão participando das licitações. E olha que não é só do município de Custódia, não. Os municípios da região, vocês podem também participar, ok? Bem, eu vou colocar alguns pontos e, como eu disse, né, aqui não é uma aula, aqui é uma conversa para que a gente possa trocar ideias. Então, a qualquer momento, se você tiver uma dúvida, um questionamento, por favor, George, qualquer um aqui, eu quero que vocês façam interrupção e coloquem. Então, é uma situação prática, né? Olha, acontece assim, 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 como é que eu, né? E a gente vai tentar solucionar. Bem, inicialmente, eu queria destacar para vocês aqui os objetivos que essa compra pública, ela busca, ela visa. Eu estou falando aqui dos recursos do PENAI para a agricultura, usado na agricultura familiar. Contribuir para a segurança alimentar e nutricional, né, isso é fundamental, é um dos pilares do PENAI, é que o estudante ele receba na escola uma alimentação que venha, né, a preencher a sua necessidade alimentar e nutricional, fornecer alimento, abastecimento dos equipamentos públicos da rede assistencial, aí a gente vai entrar as creches, a política de merenda escolar, prover alimentos saudáveis, né? E é bem interessante que ao longo dos anos a legislação do PENAI foi alterada, inclusive até para agora admitir alimentos mais saudáveis, alimentos orgânicos, né? A preocupação com a redução de sódio, de açúcar, né, de outros elementos. E aí a importância até, aí fica mais para o George, né, é que na hora da elaboração do cardápio, ele seja realizado pela nutricionista e que ela faça em função do perfil do aluno ou dos alunos. Promover geração de renda para a agricultura familiar extremamente pobre, né? E aí a necessidade, olha, o pequeno agricultor ele produz, né, para si, mas também
pode o excesso dessa produção ele comercializar. E por que não comercializar com o governo? Né? Por que não comercializar com a prefeitura? Estimular circuitos locais de produção, né? Incentivando aí a formação de cooperativas, formação de associações, parceria com instituições como é o caso do SEBRAE e a própria prefeitura, né? Para implementar e auxiliar o pequeno agricultor nesse processo e, por fim, ampliar os canais de comercialização da agricultura familiar, usando o poder de compra do Estado. Né? O maior comprador no Brasil, quem mais compra no Brasil, não é nenhum bilionário não, né? É o Estado. E quando eu falo do Estado, eu estou falando da União, do Distrito Federal, dos municípios, ok? Então o Estado, é o maior comprador. E o que é que ele faz com esse poder de compra? Ele faz políticas públicas. E uma das políticas públicas que o Estado promove, que o Estado realiza, é justamente essa, a alimentação para o estudante. E aí incentivar, veja que com uma única política, né, vamos dizer assim, ou com uma única ação, ele está não só concedendo ao estudante uma alimentação saudável de qualidade, como por outras vias ele está promovendo o pequeno agricultor, ok? Então essa é a função aí, né? Esse elemento do poder de compra do Estado, ok? Bem, e o que é o PNAE? O que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar? Que está aí, é atribuído ao FNDE e visa transferir recursos do orçamento da União para, em caráter suplementar. Veja, a prefeitura também vai ter o recurso dela. E esse recurso do FNDE vem complementar, vem suplementar o recurso já da prefeitura que ela tem lá no seu orçamento. Esses recursos financeiros são então encaminhados aos estados, Distrito Federal e municípios e destinam-se a suprir a necessidade nutricional dos alunos da rede escolar de educação básica. Então, recurso do PNAE é para isso, para aplicar na alimentação escolar. Quem é que pode vender então? Né? Nós sabemos as grandes empresas, mas o que nos interessa aqui para hoje, né? E a preocupação em particular desse programa do PNAE. Quem pode vender? Os chamados grupo formal, seriam as cooperativas e associação com data jurídica, e, importantíssimo, né? O grupo informal, que são os agricultores familiares com DAP física. Então, esses são os dois grupos que podem vender para o PNAE. Tem legislação própria, tem forma de seleção própria, forma de se contratar diferenciado pela administração pública. E, logicamente, né, quem pode comprar... Só uma ressalva, desculpa. Pessoal, nesse caso aqui, a DAP foi substituída agora pelo CAF. Está na linguagem antiga, mas já sabemos que é o CAF. Obrigado. Bom, obrigado a Deus. E as entidades executoras, ou seja, aquelas que recebem o recurso do FNDE e vai executar. Aí entra o quê? As instituições da rede pública de ensino federal, estadual, municipal, né? Aqui na região tem um federal, tem um próximo para aqui? Tem, Serra Talhada. Serra Talhada, pronto. Instituto Federal, né? Ele também participa do PNAE. Ele também recebe recurso do PNAE, também faz seleção para a agricultura familiar. Então, essa é a visão panorâmica do que é o PNAE. Acredito, né, que muitos de vocês já conhecem, né? Estamos só relembrando aqui. Tira só dúvida. No momento, a gente segue aí o indivíduo Não entra. Né? Ele estaria por fora, né? Aqui está falando do. mesmo na área de agricultura, por exemplo, está Não, mesmo ele. já está fora da. Porque a gente pode ter ali, né, grupo informal, né? Ou mesmo no grupo informal. Ele pode ser agricultor, microempreendedor. Isso. Agora, ele tem que ser, para o PNAE, ele tem que ter a característica de grupo informal. Né? E aí tem que ter o CAP, tudo mais, né? Nada impede que ele seja, né? Mas aí é para outra legislação, é para outra atividade. Isso.
Mas você como MEI, você pode participar de outra licitação, tipo o fornecimento da merenda em si, o feijão, o arroz, mas nessa tipo de licitação não, só através do carro. Eu estou falando que ele esquecia que era MEI para participar com o carro, né? Ele não vai ter os benefícios. O mestre, É uma coisa ou outra, né? o mel na merenda escolar, ele tem uma função, Certo. digamos assim, ele vai ser inserido na merenda escolar e ele tem qual é o valor calórico o senhor sabe dizer qual é o valor calórico do mel para ir para merenda escolar? Não tem ideia. Não tem. Aí quem define é a nutricionista. Isso aí é para o Professor, nutricionista. quando lança o edital, aí vem essas informações e Isso, até valores. E veja que é uma variação, né? Como eu falei ainda há pouco, Exatamente. a nutricionista, quando vai elaborar o cardápio, ela faz isso em função dos estudantes que ela está expondo daquela merenda. Porque na merenda escolar nós temos classes de alunos com diferentes problemas de saúde, né? Aí é preciso fazer uma avaliação, ver um estudo, se esse ou aquele mel serve Fica a para... cargo da nutricionista. É isso que ela vai fazer antes de lançar o edital da licitação. Licitação entre aspas. Mas a pergunta que eu fiz foi exatamente ver o mel que nós vamos produzir aqui, muita história. Eu já estou sonhando com a nossa produção. Existe um valor, um dado Desconheço. nutricional, calórico, Eu desconheço. para ser colocado na... Eu desconheço. Não sabe ainda, né? Não sei. O objetivo é exatamente esse, é diminuir o açúcar e colocar o mel, que é nutritivo, e essa resposta dele a gente já vai ter no próprio rótulo do produto. Mas a pergunta dele é se, pela legislação, né, já existe um mínimo necessário. Eu desconheço isso e pelo que me consta é a nutricionista que vai definir. E de repente aquele grupo, né, populacional de estudante precisa de um alto teor. Já outro não precisa, então. Depende muito do grupo de estudantes. Né? Então não é a legislação que vai definir. A legislação só diz que a nutricionista que tem que fazer um cardápio e levar em consideração o perfil dos alunos. Aí é diferente. Bem, aqui ó, existe uma lei, né, que foi editada em 2009, ela sofre várias alterações, até recentemente, né, teve uma alteração no ano passado, e ela justamente dispõe sobre esse programa de transferência de recursos da União para os estados, Distrito Federal e município. Então, no âmbito, e aqui é algo que vocês devem se aperceber. A prefeitura, por exemplo, de Custódia, recebe anualmente o recurso. Ela é obrigada do que ela recebe, 30%, ela contratar diretamente com o agricultor familiar, o empreendedor familiar rural ou as suas organizações. Então, pessoal, isso é importante frisar. 30% dos recursos, ok? E veja, se a prefeitura não alcançar isso, ela vai ter que justificar ao PNAE, sob pena de ter sua prestação de conta rejeitada. Veja como a prefeitura tem essa preocupação de fazer com que essa legislação seja cumprida. O ano passado houve uma modificação desse dispositivo e agora ela acrescentou, olha, dos recursos, né, 50% de aquisição, quando comprado de familiar, rural, individual, será feito em nome da mulher, né, justamente para promover justamente aquela agricultura, aquela agricultor. É só uma salva de palmas para as mulheres, para ele, que atua sozinha, né? Então ela tem um tratamento diferenciado, justamente para a inclusão do trabalho da mulher nesse programa. Muito importante foi essa alteração foi feita o ano passado. Ainda, de acordo com a lei, né,
A aquisição, aqui olha, aqui é algo também que eu chamo a atenção de vocês. Nós vimos 30% dos recursos são destinados só para vocês. Então a prefeitura pode, os 30%, só comprar diretamente para vocês. E a forma da aquisição também é diferenciada, pessoal. Não é uma licitação como as outras ocorrem por aí. É um procedimento específico determinado pela Lei 11.947. É uma dispensa de licitação. E o que seria uma dispensa de licitação? Na licitação, os participantes eles competem para alcançar o contrato. Então formulam o preço, né? Na dispensa da licitação, o Estado ele fica autorizado a não fazer esse procedimento de disputa, né, de competição pelo contrato e selecionar quem ele vai contratar. É quase como se ele escolhesse livremente, né, quem ele vai fazer a contratação. E no caso do PENAI é algo bem parecido, é algo bem semelhante e bem característico. Ele diz, olha, para fazer essa dispensa, e até tem algumas dúvidas, né, até nos grupos de licitação, para fazer essa dispensa para o PENAI, a gente não vai usar a velha Lei 8666, não vai usar a Lei 14133. Por quê? Porque é um procedimento do PENAI, é um procedimento da Lei 11.947, ok? Então, olha, a prefeitura recebe o recurso 30%. 30% ela vai fazer um procedimento diferenciado, que é justamente essa dispensa para contratar os agricultores, ok? Vai somente seguir os princípios da Constituição, não segue a lei de licitação, e os alimentos, obviamente, né, para serem contemplados, para serem selecionados, para serem contratados pela prefeitura e assim vir a fornecer, tem que atender as exigências de qualidade estabelecida pelas normas que regulamentam a matéria e o edital da licitação. É esse edital que vai analisar qual é a necessidade nutricional daquele grupo de alunos e aí fazer a exigência. Qual vai ser o nível, né, teor calórico, né, Calórico. do mel, né, para aquela população. Ok? Então, veja aí duas diferenças básicas, né? Primeiro, recurso destinado só para o agricultor familiar. Segundo, esses agricultores eles não vão participar de uma licitação, mas vão participar de um procedimento de dispensa, quase que uma escolha, né, de quem vai ser contratado. Esse procedimento de dispensa da prefeitura sai ou feito pessoalmente em algum órgão municipal? Veja só, se a prefeitura já tiver o sistema eletrônico, ele pode fazer eletronicamente. Não tendo, faz presencial, né? Até quando a gente, daqui a pouco a gente vai chegar na chamada pública, que é esse sistema, e aí eu quero saber, até o Jorge pode nos dizer como é que é feito aqui na Custódia. Veja só, quando é que a prefeitura ela pode dispensar a observância desse percentual mínimo? 30% e 50% que vimos ainda há pouco, né? Impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente, ou seja, existem agricultores na região, mas eles não conseguem emitir a nota fiscal, não está documentado. E aí a importância da atuação do SEBRAE, da associação e mesmo da prefeitura para promover entre os agricultores a regularização, para que vocês tenham a documentação que a gente vai ver daqui a pouquinho. São poucos documentos, é o mínimo que se precisa para participar desse programa. Então, se não houver agricultores com essa documentação básica necessária, né? Ou seja, ele não pode emitir o documento fiscal, não pode emitir a nota fiscal, aí não tem como a prefeitura contratar. Óbvio, né? Inviabilidade de fornecimento regular e constante de gêneros alimentícios. Veja, se precisa da alimentação para o estudante, não é só uma semana ou um mês, precisa do ano letivo todo. Então, se o agricultor ele não tem condições de me fornecer para todo o ano letivo, eu não posso contratar aquele agricultor. Então, a prefeitura justifica a impossibilidade de atingir aquele percentual. E
E por fim, ó, condições higiênicas sanitárias inadequadas. O produto, né, que vocês vão produzir, o mel, o que for, né, tem que atender às condições sanitárias. Isso é até um dos documentos que se exige lá na chamada pública. Dependendo do produto, você tem que ter um aceite da vigilância sanitária, do órgão de agricultura, para que o seu produto seja comercializado, ok? Mas veja, não é nenhuma exigência descabida e fora do normal. Se a gente for comercializar o que for, eu tenho que atender ao mínimo da legislação, não é isso? Não é verdade? Pois bem, então a gente vai chegar aqui no procedimento, né, que a administração usa em face da lei do PNAE para a seleção dos agricultores. Como eu falei para vocês, não é uma licitação, mas é uma dispensa de licitação, que não é regida pela lei de licitação, é regida pela lei do PNAE, a 11.947. E esse procedimento ele tem um nome particular, né? Chama-se chamada pública. A chamada pública, no âmbito do PNAE, né? E é interessante porque existe chamada pública em outros setores, em outros institutos, mas aqui estamos tratando somente do PNAE. A chamada pública no PNAE é definida como um procedimento administrativo formal e simplificado. É muito simplificado, é muito mais simplificado que uma licitação. Especificamente destinada à compra de gêneros alimentícios proveniente diretamente da agricultura familiar ou empreendedores familiares rurais ou suas organizações. Aqueles grupos formais e informais que vimos aí da pouco, ok?